O processo de enfermagem é o quê? É uma ferramenta metodológica que sistematiza a assistência de enfermagem. Ela dá o passo a passo de como deve ser essa assistência. Ela é dividida em etapas organizadas. A primeira etapa é o histórico, que é a coleta de dados, vai colher as informações desse paciente, vai fazer a anamnese, o exame físico. Isso é privativo do enfermeiro, tá? O processo de enfermagem eu vou estar explicando para vocês poderem entender em que momento a equipe vai estar atuando. É realizado aí uma entrevista, identificando aí o motivo da ida ao hospital, qual é a queixa principal, o história de doença, de comorbidades, doenças anteriores, história pessoal e social. Além disso, o exame físico com foco nas habilidades técnicas, inspeção, palpação, percussão, mais uma vez, e a ausculta, privativa do enfermeiro. A segunda etapa do processo de enfermagem é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é o quê? É a análise dos dados, é o levantamento dos problemas, vai identificar quais são os desequilíbrios que está ocasionando essa doença, né? A terceira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, que visa aí quais são os resultados esperados, né? É o planejamento da assistência, é o que vai ser feito para poder atender as necessidades do paciente, resolver os problemas desse paciente, tentar resolver o problema desse paciente. A quarta etapa do processo é a implementação, é aqui que entra a ação da equipe de enfermagem, né? É a mão na massa, é a ação, é concretizar o planejamento, o plano assistencial que foi elaborado pelo enfermeiro. É o colocar em prática. Toda equipe está responsável pela implementação, pelas intervenções que deverão ser realizadas. O quinto passo do processo de enfermagem é a avaliação. O processo ele é contínuo, né? E a avaliação ela tem que ser feita no final do processo. Deu certo, ótimo, mantém. Se não deu certo, vai replanejar, vai ver as respostas e as adaptações e replanejar essa assistência se for necessária. Começar lá do começo de novo, desde lá o diagnóstico de enfermagem, para poder levantar novamente os problemas que foram aparecendo. Então, o problema foi mantido, foi resolvido, melhorou, piorou. É nessa parte da avaliação que é feita a evolução de enfermagem, que mais uma vez é privativo aí do enfermeiro, né? Que nessa evolução ele vai colocar a avaliação vista, né? Então, como eu disse para vocês, essas atividades privativas do enfermeiro é a coleta de dados, diagnóstico, planejamento e a avaliação. A implementação é responsabilidade de toda a equipe colocar em prática aquilo que foi determinado, e isso está lá na lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional e tem aí as atribuições de cada membro da equipe, a Lei 7.498 de 86. A resolução do COFEN 358 de 2009, seu artigo 1º, torna obrigatório o processo de enfermagem. Ele coloca que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo liberado e sistemático em todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados. Então, é obrigatório. Assim como a sistematização da assistência de enfermagem é obrigatório. O processo de enfermagem, ele leva a essa sistematização.